Queridas irmãs, queridos irmãos, esse vídeo é de número 143, Diálogo com as Sombras, Hermínio Correia Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Conforme no vídeo anterior, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Conforme já dissemos, no nível que nós nos encontramos, é óbvio que não generalizando, pois nós conhecemos alguns seres que desfrutaram dessa fé inabalável, que podemos dizer que, ao mesmo tempo, eles encararam de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Como, por exemplo, Francisco de Paula Cândido Xavier, o professor Eurípides de Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Frederico Peiró, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Tomás Novelino, o eminente batalhador e representante de Jesus na terra, Senhor Divaldo Pereira Franco, Senhor Carlos Bacelli, muitos outros, Camilo Flammarion, Bittencourt de Sampaio, o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail, os mártires do Espiritismo, os mártires do catolicismo, os mártires do budismo, os mártires do catolicismo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima e muitos outros, mas numa proporção muito mínima. De cada 1 milhão de pessoas, 1 a cada 1 milhão. Porque a fé inabalável é diferente da fé na imagem que a pessoa tem em cima da tua cômoda. Ela é diferente, pois, vejamos, dificilmente se poderia dizer melhor, com tão poucas palavras. Dificilmente se poderia dizer melhor, com tão poucas palavras, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Dificilmente se poderia dizer melhor, com tão
poucas palavras. Obviamente, nós vamos tentar mostrar para o nosso querido irmão Paulo de Tarso. Para ele, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira. Isso para Paulo. Paulo dizia assim. Paulo, ele acreditava assim. A fé, para Paulo, assim ele a resumiu. Assim ele a resumia. A fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira. Posteriormente, vem Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Em Kardec, é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal, alcançado, confirmou no coração do homem. É a fé inabalável. Aquela que pode encarar de frente a frente todas as épocas da humanidade, a razão e todas as épocas da humanidade. Para o Cristo, o que significa a fé para o Cristo? Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, microscópica, bastaria para remover montanhas. Conforme nós já esclarecemos, conforme já foi esclarecido em outros vídeos, que são símbolos, são imagens gravadas no consciente, no subconsciente, nos arquétipos do ser que encontra-se em processo de evolução. Porque não são montanhas de granito, e nem de basalto, e nem de terra, e sim as montanhas que trazemos no nosso eu, que de certa forma atrapalha o nosso percurso evolutivo. Pois, dando sequência, dificilmente se poderia dizer melhor. Ninguém disse melhor que Hippolyte Léon Denisard de Rivail a respeito da fé. Com tão poucas palavras, a conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva. Não é a fé na pedrinha de cristal, não é a fé na caminhada, não é a fé na imagem de barro, que nós respeitamos, porque todo esse processo
esse percurso faz parte da evolução, pois o diamante que reluz na coroa ou no cetro do rei ou da rainha, um dia esteve mergulhado a vários metros de profundidade, na condição de pedra bruta, descoberta por garimpeiros, levado ao buril, lapidadas, hoje pode ser vista reluzindo na coroa ou no cetro da rainha ou do rei. Da mesma forma, todos nós nos encontramos. Tudo é necessário. É necessário o cristal, é necessário o amuleto, que é um pezinho de coelho. É necessário crer, é necessário acreditar em algo, mas até que o indivíduo alcance um certo nível. Porque depois que ele alcança aquele patamar, ele percebe que ele não necessita mais daquela pedrinha de cristal, nem daquele amuleto. Ele não necessita mais daquela imagem que até ali o ajudou bastante. Ele não necessita, enfim, dos aparatos, do apego, das mandingas, porque ele descobre que ele possui toda a potência em seu interior. Então, se eu descubro que eu possuo toda a riqueza do universo em mim, eu vou trabalhar de garimpeiro por qual motivo? Então é preciso raciocinar. Muitos seres sofrem justamente por não acreditar nas capacidades que possuem. O pânico, as síndromes. Por mais que sabemos que muitos casos são de naturezas hereditários, outros tipos de patologias e tudo mais, mas creia nas tuas capacidades. Erga a tua fronte, mergulhe para dentro de si. Procure dentro de você esta fórmula que se chama fé inabalável, que não tem nada a ver com esta fé do apego ao perecível e ao palpável, ao tátil. Não tem nada a ver. Essa fé ajuda, mas quando você descobrir que você possui algo além, é natural que você vai deixar de lado, pois existe uma pequena história de alguém que tinha uma pedra
de um grande valor. E ele descobre que um outro havia descobrido uma pedra com o dobro do valor da que ele possuía. Ele batalhou, lutou, vendeu a pedra que tinha, se esforçou e adquiriu aquela outra pedra, e assim sucessivamente. Então, se eu possuo, por que eu vou invejar? Por que eu vou agir com egoísmo? A conceituação de fé tornou-se, com Kardec, definitiva. Precisa ser inabalável. O que significa fé inabalável? É aquela que encara a razão destemidamente. Inabalável. Nada me abala. Nada me faz surtar. Nada me desestrutura. Nada. Nem o ágil, nem o deságil. Se o meu esposo me abandona, se a minha esposa me abandona, se toda a minha família desencarna, se todos na minha família apresentam um diagnóstico de câncer, de vários tipos de moléstias, se milhões de pessoas à minha volta se sucumbem, mesmo assim, eu continuo inabalável. Isso não me esmorece. Isso não me abala. Isso não me aflige. Eu não tenho medo se amanhã perco o emprego. Eu não tenho medo se a fome bate ao meu estômago. Eu não tenho medo se as pessoas se sucumbem à minha volta por falta de alimento. Eu não tenho medo se as pessoas contaminadas por hanseníase à minha volta se encontram. Nada me abala. A morte, para mim, não existe. Eu tenho fé inabalável. Nada me abala. Nada me frustra. Nada me decepciona. Eu creio em Deus. Isso que levava presente, passado, porque existem muitos mártires também na atualidade. Isso que levou e levava todos aqueles seres há 2000 anos atrás a se entregar nos circos de Roma, às fogueiras, às patas das feras enjauladas, meses sem ver alimento. A mim que tenho fé inabalável, que significa uma fogueira? A mim que tenho fé inabalável, que as labaredas consuma
esse corpo físico não me significa nada a partir do momento que detenho em mim a fé inabalável, que toda a minha família, que toda a humanidade, em meio a todo tipo de intempéries, eu reconheço a lei de causa e efeito, de ação e reação. A humanidade plantou, nós plantamos. Quem planta, colhe. Ninguém é obrigado a plantar. Mas a partir do momento que você planta, você é obrigado a colher. Porque ninguém pode colher por você, a não ser você mesmo. Ah, mas alguém colhe por mim? Sim. Ninguém colhe para aquele que plantou, a não ser ele mesmo. Mais cedo ou mais tarde, de acordo com os desígnios de Deus. Então, essa é a fé inabalável. Nada me abala. Quantos milhões de pessoas se sucumbem à minha frente? Me apresento indiferente. Não significa que esse estado de indiferença eu ali ignoro os meus irmãos que naquela situação se encontram. Não. Inabalável no sentido de que tenho conhecimento lógico, de acordo com a razão. Olha só para você ver. De acordo com a razão, de acordo com a lei de causa e efeito, eu tenho conhecimento da imortalidade da alma. Eu tenho conhecimento da pluralidade das existências. Eu tenho conhecimento. Porque a minha fé não é inabalável. Eu sei porque curto em mim esse câncer, em meus pulmões, em meu cérebro, em meu estômago. Eu sei que o meu corpo físico significa a válvula excretora de meu eu, que significa o princípio inteligente. Então, se eu tenho conhecimento, eu vou temer o quê? Que eu tenho que temer? Se eu sei que não foi Deus quem plantou em mim este câncer, nem estas denominações por aí, pragas. Se eu sei que o único culpado por todas as intempéries em minha existência, eu sou o único culpado. Por que não possuir uma fé inabalável? Mas para isto é preciso seguir os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Pois nós temos
nos vídeos anteriores as orientações precisas a respeito da importância do conhecimento, do amor, do caráter, da reforma íntima, da mudança de comportamento e de atitudes. Ora, pois, é impossível dizer: eu possuo a tal da fé inabalável, se sou avesso às leituras, ao estudo mais profundo das obras básicas da codificação espírita. Não se amealha conhecimento sem se aprofundar nas obras básicas, pois aquele que não busca os desígnios de Deus, ele não pode dizer que ele é detentor da fé inabalável. Você pode me dizer: mas irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, não eram espíritas e, no entanto, detentoras da fé inabalável. Como? Se elas não tinham acesso ao espiritismo. Mas é óbvio, os desígnios de Deus independem das obras básicas. Nas obras básicas, para os espíritas, aqueles que se dizem espíritas representantes de Deus e de Jesus na terra, pois aqueles que não são espíritas, no âmago, todos trazem o sentimento de amor, independente de ciência codificada pelo homem aqui na terra. E sim, no âmago, todos trazem aquele sentimento de amor divino, conforme nossas irmãs trouxeram com elas nas seitas às quais elas militaram. Então, não há necessidade de ser espírita, não há necessidade de dizer: eu estudo as obras básicas, para dizer: sou detentor da fé inabalável. Eu posso dizer que às vezes, por imprudência, pode ser que esse que estudou e estuda 50 anos as obras básicas não detém ainda a fé inabalável, conforme muitos outros seres que militam em outras doutrinas, mas que pratica 24 horas os mandamentos das leis do Criador. Quando o primeiro se diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.